cara tá sem parcial no vídeo, hein? Mesmo que eu saiba que o Grêmio é 500 vezes maior. Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o maior clássico do Brasil, talvez o segundo maior da América Latina. A gente tá falando do Grenal, onde reúne as grandes equipes de Grêmio e Internacional de Porto Alegre. Os clubes se enfrentam desde 1909, mas é importante destacar um pouco da origem dos dois. O Grêmio foi fundado por uma elite que não permitia jogadores negros de jogadores pobres, enquanto o Inter criou a partir disso, de jogadores pobres e jogadores negros. Então eles se enfrentaram em 1909, o ano de fundação do Inter, e o Grêmio acabou ganhando o primeiro Grenal de 10-0. Em 1913 o Grêmio já havia se formado, já possuía o maior conhecimento do mundo futebolístico, já que haveria 6 anos de práticas desportivas. Lá vai a esquadra do Grêmio Futebol Porto Alegrense para o ataque. Belo jogo de Edgar Pucci. Lá vai ele chuta e marca o gol! É o primeiro gol do match entre Grêmio e Esporte Clube Internacional. O goalkeeper Pope II despendeu seus melhores esforços, mas nada pôde fazer. A numerosa assistência vibra, acena com lenços e atira chapéus para o ar. Cerca de 2.000 pessoas, entre respeitáveis damas e os mais distintos cavalheiros da sociedade porto-alegrense, assistem ao espetáculo no grounds deste aplausível arrabal de moinhos de vento. Grêmio e Internacional se enfrentam com galhardia em uma grande festa para os cultores do esporte bretão. Bom, mas o Inter não ficou atrás. Com a criação do Campeonato Gaúcho, o Brasil de Pelotas, na minha cidade, sendo o primeiro campeão, o Grêmio foi o primeiro clube da capital a virar campeão gaúcho. Porém, o Inter passou essa estatística em 1942 com um time que ficou muito conhecido, que é o chamado rolo compressor. Há 39 anos, o Inter se despedia do estádio dos Eucaliptos. A primeira Casa Colorada foi inaugurada em 1931 e um Grenal vencido pelo Inter por 3-0. Entre os times que desfilaram pelo gramado dos Eucaliptos, o rolo compressor, nos anos 40, foi o mais lendário. Em 1945, o Inter passou o Grêmio numa vitória de 4-2. E nunca mais o Grêmio se viu na frente do Inter em número de vitórias em clássicos grenais. Na ocasião, o Inter passou a ter 38 vitórias e o Grêmio a ter 37. Bom, as equipes se destacam principalmente pela relevância no cenário nacional e internacional. O Grêmio foi conquistar o brasileiro só em 1971, enquanto o Inter assombrou o Brasil com um time em 1979. Liderado por Falcão, que foi um dos grandes esportistas brasileiros da história. O Inter ganhou 3 campeonatos brasileiros, sendo um invicto. Mas nos anos 80 seria a retomada do Grêmio às grandes glórias, que ele veria na década de 60, quando teve um time bom, mas não tão dominante quanto o do Internacional nos anos 70. Nos anos 80, o Grêmio inaugurou seu estádio Olímpico Monumental, liderado pelo presidente Hélio Dourado, e em 81 ganhou o Campeonato Brasileiro, e em 83 a Libertadores e o Mundial, que era um título inédito ao Inter, sendo que o Inter chegou em 1980 à final da Libertadores, mas não ganhou. Perdeu por 1-0 dentro do Beira-Rio e nunca mais veria a Libertadores, uma final de Libertadores até 2006. O Grêmio, nessa sequência de vitórias, conquistou um pentacampeonato gaúcho de 85 a 90 e em 89 ganhou a primeira edição da Copa do Brasil. Despedida do Betão, do time do Sport, ele que vai para o Guarani de Campinas, acaba expulso no final desse jogo decisivo aqui em Porto Alegre. Quando apita Aragão, final de jogo, o Grêmio porto-alegrense é o campeão da primeira Copa do Brasil. Mais um título importante na história do time gaúcho. Grêmio, campeão da Copa do Brasil, festa em Porto Alegre. Bom, o Grêmio foi rebaixado em 1991 e o Inter conquistou a Copa do Brasil em 1992, equiparando os títulos das equipes. Uma falta que favorece a equipe do Internacional quando termina o jogo no Beira-Rio. 46 termina o jogo no Beira-Rio, o Internacional é campeão da Copa do Brasil. O Internacional está na Libertadores da América de 93. 1-0 em cima do Fluminense
e é campeão da Copa do Brasil Internacional. A torcida faz a festa no Beira-Rio. Os anos 90 começou ruim pro Grêmio e bom pro Inter, isso não continuaria, porque o Grêmio no resto dos anos 90 foi um time totalmente dominante, uma das melhores equipes do país, conquistando um Campeonato Brasileiro, uma Copa Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e diversos campeonatos gaúchos, além de liderar com folga os Grenais. Mas a vantagem estabelecida pelo Inter na década de 40 e na década de 70 ainda não foi o suficiente para o Grêmio em 2 décadas conseguir passar o Colorado em número de vitórias. Cara, eu chamei o Inter de Colorado, mano. Até parece que eu sou colorado, cara. Bom, nos anos 2000, o Grêmio começou com tudo. O Tite virou técnico do Grêmio e se sagrou campeão da Copa do Brasil. O Inter não conquistava um título fazia 10 anos, entre 92 e 2002, que o Grêmio chegou à semifinal da Libertadores, mas o Grêmio se afundou em uma crise grave em 2003, quando o banco OAS quebrou. Em 2006, o Inter praticamente daria a volta por cima na relação em títulos. O Grêmio, nascido de novo da segunda divisão, porque a Batalha dos Aflitos foi um dos maiores jogos da história do Grêmio. O Inter em 2006, em 2005 foi vice-campeão brasileiro. Em 2006, o Inter se sagrou campeão da Copa Libertadores da América pela primeira vez, enfrentando o atual campeão mundial, o São Paulo. Outra vez pela linha de fundo, outra vez escanteio. O torcedor do São Paulo aperta na garganta um possível grito de gol que leve para a prorrogação. O torcedor do Internacional ainda se segura para soltar o grito de campeão. A Libertadores está chegando ao fim. Júnior cobra o escanteio. A zaga não tira. A dividida, ela vai para o alto, vai para fora. Apita Elizondo! O Internacional de Porto Alegre é campeão da Libertadores 2006. Essa década foi uma ampla dominância do Inter. O Grêmio chegou a conquistar campeonatos gaúchos em 2006, 2007 e 2010, mas o Inter ainda conquistava títulos mais relevantes, como a Copa Libertadores, como eu falei, 2 vezes. Em 2010 conquistou outra, e também em 2008 conquistou a Copa Sul-Americana. A década de 10 começou muito dominante pelo Inter, mas isso não continuaria. O Inter continuou a folga em campeonatos gaúchos, botando uma ampla vantagem em relação ao Grêmio, mas o Grêmio, com uma nova gestão, conseguiu dar a volta por cima. E o Inter, com uma péssima gestão, caiu pela primeira vez de divisão. O Grêmio, em 2016, foi campeão da Copa do Brasil após um jejum de 15 anos sem título, e só que no outro ano já emplacou uma nova conquista. Virou o tricampeão da Libertadores, isolado com São Paulo e Santos. Em 2018 conquistou outra Recopa Sul-Americana. O Inter caiu para a segunda divisão em 2016, regressando novamente em 2017. Um ano logo após a sua caída, o Inter voltou, no mesmo ano que o Grêmio foi campeão da América pela 3ª vez. O Grêmio está no ataque. O Grêmio segura. Vamos pro minuto final. Acabou! 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 O Grêmio é tricampeão da Libertadores! O Grêmio vai pro Mundial de Clubes! Bom, as estatísticas ainda continuam em favor ao Inter. O Inter possui 156 vitórias e o Grêmio possui 136 vitórias. Então o Inter tem uma vantagem de 20 clássicos, sendo que o clássico também possui 136 empates. O Grêmio está empatado com os empates e também está atrás em campeonatos gaúchos. Mas em comparação a títulos nacionais, o Grêmio possui 2 campeonatos brasileiros contra 3 do Inter, mas possui 5 Copas do Brasil contra uma do Internacional. E uma Supercopa do Brasil, que foi um título muito importante na década de 90 e voltou novamente agora nos anos... voltou no ano passado agora. Em títulos internacionais, o Grêmio possui 3 Libertadores, sendo os maiores campeões do Brasil nessa competição, e o Inter possui 2, ao lado de Cruzeiro e Flamengo. Também o Inter possui a Copa Sul-Americana, o Grêmio não possui alguma, mas eles possuem o mesmo número de Recopas Sul-Americanas, 2 para cada. E o clássico continua com uma forte validade até hoje. No ano passado, eles se enfrentaram 2 vezes pela Copa Libertadores da América, feito que não ocorreu antes. E o Grêmio ganhou a segunda partida e empatou a primeira dentro de casa. Bom, a revista 442 enumerou o clássico como o maior clássico do Brasil e um dos maiores clássicos da América Latina em 2008. Também a 442 numerou o clássico como o 8º maior clássico do mundo. Então imagina a relevância do Grenal. O Grenal divide o estado ao meio, com inúmeros torcedores fanáticos, possuindo as suas torcidas mais destacadas, a Geral do Grêmio e a Guarda Popular do Inter, que são 2 barras bravas, torcidas inspiradas nos moldes
aos argentinos. O termo Grenal surgiu em 1929, porque imagina o trabalho que dava aos cronistas escreverem Grêmio Futebol Porto-Alegrense versus Esporte Clube Internacional. Então, um jornalista decidiu trocar o nome para Grenal, o início do nome Grêmio e o final Internacional. E aí formou a grande frase também dita pelo governador do estado na época: Grenal é Grenal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, contando mais a história desse clássico enorme pra nós. Eu como torcedor do Grêmio, mas também respeito quem é colorado, até tenho amigos que são. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam para os próximos vídeos, tudo tá aqui na descrição. Muito obrigado, galera, pelo apoio que vocês estão me dando, e é isso, valeu!